Eles falaram que vão ficar todos aí também. Só o vocal que descer. Amém? Acautelemos. Fechemos os nossos olhos agora. Vamos dar uma... Vamos respirar fundo. Hoje é um culto muito especial. Hoje é o culto que os filhos se assentam na mesa para desfrutarem da presença do Todo-Poderoso, nosso Eterno. Então, comece agora a se ligar e linkar-se também. Estabeleça diante de Deus propósitos, gerem nessa noite viverem coisas sobrenaturais no Senhor. Para não ser apenas uma ação repetitiva, mas que seja uma noite que você tenha estabelecido desde a virada, desde o novo dia, você criou expectativa. Você gerou em Deus que seria uma noite sobrenatural. O Senhor, Ele deseja que o seu povo sempre estejam desejosos, estejam gerando, estabelecendo algo perante Ele e que tenham coragem de se apresentarem perante Ele, como filhos, servos, instrumentos dEle. Essa é a noite que você tira todo e qualquer tipo de reserva. Essa é a noite que você vai se apresentar na sala do Rei, na presença do Eterno. É a noite que os filhos desfrutam de uma presença sobrenatural. Que bom que o Senhor nos chamou, que bom que o Senhor te chamou. Louvado seja Ele. Louvado seja o nosso Senhor, bendito Jesus Cristo, nosso Yeshua, nosso Messias, o leão da tribo de Judá, nosso Redentor, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. A tua fé não é em vão, tua busca tampouco. Teu prostrar-se e se derramar e declarar publicamente que você tem pertencimento, não é à toa também não. Deus vê, contempla e há de manifestar de coisas poderosas nesses dias. Uma grande separação Deus está fazendo nesses dias. Amém, igreja? Acalmaram? Espero que ninguém esteja com sede, nem com vontade de ir ao banheiro, porque geralmente nessa hora é mais, parece que ativa um botãozinho, daqui a pouco um levanta, outro levanta, outro levanta. Suporte tudo hoje para poder viver tudo que Deus tem. Deus quer te surpreender, Deus quer impactar a sua vida, a sua casa, a sua família. E impacto não vem com ações alegóricas. Impacto vem com mudança de atitude. E sujeição e submissão ao querer do Eterno, através da palavra dEle. Amém? Quem está nos acompanhando através do celular, nas redes sociais, também sejam todos muito bem-vindos. Abram as vossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus 16. 16, 18.
Todos acharam? Pronto. Mateus 16, 18 diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é uma sentença. E ninguém quer o diabo tente, invente, arme, conjecture, crie cirandas, desordens, descontentamentos. A verdade é que a igreja, ela é inabalável. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Pessoas se abalam, pessoas desonram, pessoas prometem e não cumprem, pessoas mentem, pessoas traem, mas Deus não. Tudo que Ele prometeu, quer passe tempo, vento, estação, tempestade, maremoto, os fundamentos podem até se abalar. O buraco pode se abrir no fundo do oceano. O peixe suba que nunca subiu. O que quer que venha suceder, nada disso vai abalar a igreja do Senhor. É promessa dele, é verdade que ele estabeleceu. Essa é uma notícia muito boa. Isso é novidade de vida. Isso é verdade de Cristo, intocável, inabalável. E todo mundo que foi contra o Evangelho de Cristo lutou arduamente, criaram estratégias, fizeram tudo o que podiam, mas nada disso. Não teve Coliseu, não teve Caldeirão, não teve ilha de Patmos, não teve nada que impediu a igreja do Senhor de crescer e de estabelecer os fundamentos. Fundamentos esses pelos quais nós somos conduzidos, fundamentos de cunho totalmente cristocêntrico através da palavra dele. Tudo que for diferente do que está escrito, ainda que um anjo desça, anátema seja. E malditos sejam os que diferem e geram confusão na mente do povo, fazendo uma leitura rasa, explicando ao povo uma profundidade terrena, quando na realidade o entendimento da palavra de Deus se é dado a quem decidiu ser igreja. Essa igreja aqui, a igreja pedra, que os portais do inferno não vão poder prevalecer. Que bom. Você já sabe do final. Você vai fazer o que no meio desse caminho que você está percorrendo? Você já sabe do final. O que vai acontecer, você já sabe. Tem outras verdades, centenas de outras verdades, milhares. E o que fique cravado na sua memória. E que todos os agentes do inferno escutem nessa noite. Façam
o que quiserem, tentem, inventem, reivindiquem. Mas a igreja de Jesus, ela é imaculada. Imaculada. Santa. Virgem. A igreja de Cristo continua virgem. Selada. Aguardando o noivo. O noivo vai voltar para buscar essa igreja, para arrebatar essa igreja. Você é essa igreja do Senhor. Eu sou também essa igreja. Nós somos essa igreja do Senhor. Não caia nas asneiras das histórias que o diabo tem contado, até por pessoas renomadas. As perversões. Alguém que um dia foi até exemplo de pregação da palavra de Deus, mas depois teve coragem de se apresentar para falar que o que ele acreditava, ele já não acredita mais. A esses, anátema sejam. Não tem como você ter pregado uma verdade que salvou almas, pelo que você estava lendo, e com certeza é pelo que eu estava lendo, ou pelo que ele estava lendo, ou pelo que você está lendo. Por isso que, quando você se depara com um homem que um dia pregou o Evangelho, um dia, através das expressões verbais, na leitura, ou no ser eloquente na pregação da palavra, todo mundo sentava e ficava maravilhado, assentado, ouvindo e não queria que acabasse. Muito tempo depois, porventura, esse homem ou essa mulher perverte, cai e começa a falar que não é bem assim mais. Só que o que salvou a alma foi a verdade lida. Porque quem está pregando é um miserável que um dia Deus também pegou no meio do nada. Você não entendeu? Você só está dando crédito aqui porque a palavra que eu estou lendo não pertence a mim. Você só está dando crédito porque o que eu estou falando fala de um Deus que é poderoso. Porque o homem, ele tropeça, ele cai, ele promete, ele não cumpre, ele mente. Agora Deus não. E a palavra dele é intocável. Aleluia. Aplaudimos a Jesus. Não é a palavra, aqui é só o recado. Recado para Lúcifer. Aqui é o recado. Os portais do inferno. E não é porque nós temos capacidade, é exatamente porque nós não temos capacidade. Porque a Bíblia diz que o guarda de Sião, ele não dormita e nem dorme. Então quem guarda a igreja é ele. Quem protege a igreja é ele. Mas ele deixou alertas para nós. Aquele que está de pé, vigie e cuide-se. Para quê? Não caia. Inconstante não dura muito tempo. Achista também não. Uns confiam em carros. Isso aqui está falando de predisposição de busca no ambiente do culto. Outros confiam em cavalos. Predisposição do que eu vou buscar no culto. Mas eu me maravilho em Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Você está pronto? Você está pronta? Está pronto para, se fosse o último dia ser hoje? Você está pronta? O que você fez no decorrer do dia?
e agora fosse o momento do encontro. E não venha me falar, por favor, de misericórdia, que misericórdia nem lhe pertence, nem a mim, também é dele. Então quem vai dizer, ele diz o seguinte: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Porque quem tem a ciência, recebeu a informação, não é mais inocente. Quem já foi convertido por uma palavra, que alguém morreu por ela, para dar a nós tudo o que era necessário. Compete a nós produzirmos eficiência nesses dias. Nesses dias, são dias maravilhosos para quem quer ser instrumento na presença de Deus. São dias maravilhosos para você se separar e dizer: eu decido por Cristo. Tecnologia avançando e você dizendo: eu sou meio arcaico ainda, eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com aquela verdade, a qual a digital não, a do papel aqui ainda. Que a do papel tem dedo de homem alterando já. A digital, perdão, a do papel daqui, antiga, não. Ainda dá para você dar crédito. Pelo menos os que têm Bíblia antiga, né? Porque até as novas aí que estão sendo impressas já não sabem o que está acontecendo. Por isso que você tem que guardar a palavra de Deus no seu coração. Comam essa palavra. Comam todos os dias, pelo amor de Deus. Leiam a palavra de Deus todos os dias. Leiam a palavra de Deus todos os dias. Essa palavra vai ser tirada da gente. Essa palavra vai ser tirada, não, vai ser arrancada. E não sabemos quando. Mas é fato, essa palavra vai ser arrancada. Se você não conseguiu nem sequer ler, o que é que vai lhe dar subsistência? Porque o que ativa a força de Deus em você, por mais que a obediência seja necessária, é a palavra de Deus que você vai falar. Porque Jesus, ele não usou o ser filho de Deus no deserto. Ele falou: escrito também está. Ele usou a palavra. Você pode ser santo, pode ser a mulher obediente, o homem, o varão valoroso, mas na hora que o diabo vier, você tem que usar o quê? É a palavra, bonitão e bonitona. Então, se tu sabe a palavra, você usa a palavra e a palavra produz o efeito pela qual foi criada. A palavra não precisa de advogado. A palavra precisa de um lábio para declarar, trazer para fora o que está escrito, porque eu guardei dentro do meu coração. E quando eu entendo o que quer dizer isso, fala de um coração que se tornou nobre quando a palavra entrou. Então, independente das alterações que fizerem, no meu coração ela continua intacta. Abrimos agora a palavra de Deus em Mateus 26, 22. Amém? Todo mundo achou? E eles entristecendo-se. 26 e 22 eu falei, não? Não é porque aqui está... E eles entristecendo-se, muito ou pouco? Muito. Começaram, um por um, a dizer-lhe: porventura, sou eu, Senhor? João 13, 27. João 13, 27. E após o bocado, entrou nele Satanás, ou
Assim que Judas comeu o quê? O pão. Satanás entrou nele. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Disse, pois, Jesus: o que tens para fazer? Faze-o logo. Eu gosto da versão faz depressa. Faça depressa. Faça depressa. Fechemos os olhos agora. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque tu és o nosso Deus eterno, o Deus da igreja. E a tua verdade falada é tua boca aberta, trazendo tudo aquilo que a tua igreja, nós que somos a tua igreja, precisamos. A tua igreja é intocável. A tua igreja é inabalável. A tua igreja celestial vai além de modelos, vai além de protótipos. A tua igreja é totalmente celestial, com ações e atividades aqui na terra, para promover salvação, redenção, transformação na vida dos que hão de ser salvos. Estamos aqui nessa noite, é uma noite de festa. Nós queremos te adorar nessa noite. De mim mesmo não tem nada. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu suma, Senhor, que o Senhor apareça. Espírito Santo, manifesta da plenitude do que o Senhor projetou e planejou para essa noite. Graças te dou. Repreendemos todo o mal. Repreendemos todo o mal no nome santo de Jesus e declaramos céus abertos nesse lugar, para a honra e glória do nome de Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo. Amém? Amém. Aplaudam a Jesus, meus irmãos. Eu dei um tema à mensagem, quando o fermento sai. A festa é chegada e os discípulos de Jesus chegam para ele e falam assim: mestre, chegada é a festa dos pães asmos. Onde quer que façamos a celebração da ceia. Aí Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: você vai na cidade e vai procurar um tal homem, e ele tem um cenáculo lá. E você prontamente vai perguntar para ele onde o mestre vai comer a ceia com os seus discípulos. E ele há de preparar o lugar. Assim eles vão, assim sucedem, e aqui já tem um evento. O evento já está ocorrendo agora. Há uma mesa, seus 12 discípulos estão ali. Jesus ele já faz as respectivas apresentações acerca da ceia, acerca do pão. Fermento já não tem, até pelo evento de cunho muito importante. Era proibido utilizar o fermento. E eu acredito que você tenha ciência que quando fala de fermento, fala de falsidade, fala de amostrismo visual para esconder a aparência real. Então, maquiagens, enfim. Não é maquiagem que você usa como elementos, né, efeitos para melhorar a beleza excelente que há em ti. Feliz Dia das Mulheres, viu? Não estou falando do fermento maquiagem. Eu estou falando do fermento impureza.
as coisas que fazem mal. O dia que você tem que se apresentar da forma que você está. O dia que você tem que se apresentar da forma que não adianta. Não adianta você... Vai estar escrito na sua testa quem é você. Quando tira o fermento, o embelezamento do encantamento sai. E aí é você real se apresentando na mesa. É essa ceia que nós temos que comer. A ceia de miseráveis entrando num templo e reconhecendo que só Jesus pode mudar. A ceia que dá um ponto final nas asneiras do homem. A ceia que arranca tudo que é impuro, tudo que é imoral, tudo que é pervertido do humano e coloca ele na condição de depender do cabeça que está lá na mesa. O cabeça, a saber, Jesus, ele está lá com o pão na mão, e é ele que vai partir, e é ele que vai dar a justa medida para cada um. Ele vai dar aquilo que cada um necessita para alcançar o propósito que o próprio Deus estabeleceu. Deus ele vai dando de forma gradativa aquilo que você precisa para o labor, para o cumprimento. Até para a adoração, Deus vai te dando doses, para que você venha crescer na graça. Ela tendencia a ir se renovando. É fonte eterna, é luz celestial. Que quando o homem, quando a mulher decidem se apresentarem, principalmente em um dia como esse, sem reservas. Está todo mundo pronto para usufruir de um benefício que é se assentar na mesa, mas ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é. E é tremendo porque Jesus, como cabeça, ele traz uma informação importante. Um de vocês hão de me trair. Um de vocês hão de me trair. E aí, todos eles entristecendo. Pergunta um a um. Sou eu? Sou eu? Sou eu? Todo mundo tem o que ser questionado naquela noite. Todo mundo tem o que ser questionado naquela noite. Mestre, porventura sou eu? Aí o outro diz, mestre, e eu? E o outro, e eu? Tem, acredito que seja no livro de Lucas, uma exposição com um nível de detalhe que diz o seguinte, eu acho que é em Lucas, acredito que sim. Diz assim, Pedro chega para João e diz assim, você já está com a cabeça deitado aí? Pergunta a você. Porque todo mundo aqui já disse que não vale nada. Só que ele ainda não revelou. E estudiosos falam que essa informação, lógico, hoje todo mundo sabe, mas essa informação que ele disse assim, é aquele que está botando a mão, só quem ouviu foi João. Porque Pedro incitou João a perguntar, ei, pergunta a ele aí. Pergunta para ele, para a gente saber. Quem é que vai fazer isso? Quem é a pessoa?
Você sabe como você está por dentro hoje? Porque a intenção do evento e a intenção da ceia é uma noite de bastante limpidez, transparência. Aqui ninguém é melhor do que ninguém, mas todo mundo está sentado na condição de pecador, de miserável, cada um com um nível, né, na presença de Deus. Por exemplo, aqui tem gente muito corajosa para cometer asneiras. Já tem gente que é mais acometido, vê todo mundo fazendo e fala, ó, eu tenho medo, eu fico aqui na minha. Aí ele prefere se assentar no meio de onde está acontecendo as conversas, das asneiras, e ele acha que ele não cometeu nada. Não, eu não fiz nada, eu só ouvi. Réu, culpado. A gente está muito acautelado no meio de imorais, com a desculpa, fala, Deus viu que eu não falei nada, mas emprestou o ouvido. Porque tem assuntos que o diabo sabe que você não vai se meter, mas ele quer que você escute, gravem isso. Tem assuntos, tem halls de conversação, mesas, que o diabo sabe que você não vai perverter, e ele não quer que você se perverta, ele quer que você escute o assunto. Por que que ele quer que eu escute o assunto? Para no tempo certo, ele perverter seus bons costumes. Então tem muita gente que está ouvindo muita coisa e nem entendeu por que está ouvindo e não tem a proatividade. Licença, não vou me permitir ouvir essas coisas. Licença, partiu. O diabo já vai dizer logo, opa, ele não topa. Esses tipos de assunto ele não cola. Então tem que usar outro tipo de estratégia para ele. Qual é a estratégia de Pedro? A de Pedro é muito simples. Pedro, ele é precipitado. Pedro é aquele que tem resposta na ponta da língua. Você conhece alguém que é assim? Não tem tanto nível de formação, mas é um cara que tem um nível de liderança absurda. Porque tem gente que é assim, Deus já chamou para ser líder e acabou. Fala errado e Deus chamou. Demora para poder buscar o entendimento e o ser intelectual bíblico. Porque você vai ler a Bíblia e vai ver grandes homens intelectuais. Paulo é um mega ultra, Paulo é intelectual bíblico. Paulo ele desfruta de um nível de sabedoria absurdo. Quando você começa a ver a história de Salomão sendo expressada, e você começa a ver a história de Paulo sendo expressada, você imagina mais sabedoria em quem? Seja sincero. Mas só que Deus falou que igual a de Salomão, ele não ia dar a ninguém. Mas o que Paulo tinha era uma sabedoria específica para um tempo específico. Uma graça para ser moído nos dias dele e produzir eficiência para o reino naqueles dias. Observe que está tendo no meio da cidade um alvoroço, porque o povo judeu, que estava trabalhando muito para que a graça não fosse alcançada pelos gentios. E Pedro, ele vai ser confrontado exatamente porque ele vai encontrar o seu povo e ele vai se assentar na mesa com esse povo e o próprio Paulo vai questionar ele, sendo tu judeu. E aí ele vai dar muita informação que de verdade Pedro não está nem aí. Pelo nível intelectual. Pedro só vai ouvir a parte que importa. Diga qual? Você é imoral.
Pode ver que todas as vezes que Jesus confrontou Pedro, foram com palavras extremas, porque em níveis de palavras profundas, Pedro não estava nem aí. Pedro, ele está na mesa, junto com todo mundo, e ele manda João perguntar. Ele fala, eu não vou perguntar. Pergunta aí, ei, quem é, Senhor? Quem é? Aí Jesus fala para João, é aquele que o quê? Está metendo a mão num prato. Tá, mas aquele que está metendo a mão, essa palavra, irmãos, ela está me arrebentando desde o monte. E como eu não gosto de repetir palavra, eu acho que se eu repetir palavra aqui nessa igreja, desde o fundamento, 1, 2 vezes, acho que foi muito. Bem difícil. Mas só que essa palavra doeu em mim. Porque tem um monte de gente, todos os meses, todos nós, estamos nos assentando na mesa, todos os meses. O pão é sem fermento, para efeito de composição. E para efeito de cumprimento, o que ele tem se tornado dentro da gente. Para composição, é tudo natural, azeite do melhor. Farinha boa. 0 fermento. Agora, para efeito de cumprimento, pós-ceia, os próximos 30 dias, isso vira o que dentro da gente? Porque esses discípulos têm algo diferente neles. Porque esse tipo de evento acontece anualmente, concordam? Mas para a gente acontece todos os meses, e aí arrebenta com a gente. Porque todos os meses eu estou vindo comer o pão sem fermento. E quando o fermento sai? O que é que acontece? É você real, sem desculpa que não sabia. Quando o fermento sai, é você mesmo cometendo as asneiras. Você já sai daqui, pós-ceia, decidido a fazer o que está dentro do seu coração, depois de ter sido submetido a uma mesa de arrependimento, redenção e conserto. Se você não aproveitou o que tinha na mesa, você vai usar a purificação obtida pelo pão sem fermento para realçar quem realmente você é. Preocupante, com toda certeza. Por quê? Porque nós temos 12 discípulos que vão dizer assim, quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Eles todos entram em uma linha de confusão para perguntarem, quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Graças a Deus, que nesses 4 evangelhos vão ter similaridades, né? De análises de acordo com cada um desses homens que escreveram, inspirados por Deus. Então, cada um vai dar uma versão de interpretação para nós, dentro da linha de capacidade que eles possuíam. Até para poder, nós também, dentro de uma linha de capacidade que nós possuímos, vai ter a palavra que é de nível intelectual, interpretativa, vai ter uma palavra simplesona, também para efeito de interpretação, vai ter uma palavra que vai gerar complexidade mesmo, para entendimento. Aí você vai precisar do poder de Cristo, para a palavra dele vir como rema, e gerar eficiência no meio do povo dele. Só que, quando João pergunta, Jesus responde. E segundo Flávio Josefo, ele falou no ouvido de João quem era. É aquele que está aqui com um bocado na mão, ou metendo a mão no prato.
tem uma parte na Bíblia que diz que é e tocando no pão, Satanás entrou nele. Já tem versão que vai dizer, e comendo ele o pão, Satanás entrou. É diferente? É muito diferente. Até a consequência é muito diferente. Tocar é uma coisa, comer é outra. Quando eu toco, eu tenho ainda a decisão se eu coloco na boca ou não. Quando eu como, eu já assumi, geral. O feito. Quando eu como, eu mastigo. Por isso que você pega o pão e tem tempo para refletir. Você tem tempo para dizer assim, Senhor, esse pão vai fazer o quê? Porque é fato. Aqui vai acabar esse culto hoje. E o efeito desse pão, nos próximos dias, vai gerar o que dentro de mim? O que esse pão vai fazer, Senhor, comigo? O que esse pão vai fazer? Satanás entra. Satanás não sopra. Satanás o quê? Satanás vai comprovar agora que o humano, quando dentro já se predispôs, não precisa expressar nada verbalmente. Vou repetir. A ação de Judas não é verbal. O pão está na mão. Jesus expressou verbalmente. Só que o interior de Judas já era muito conhecido. Mas e os demais que falaram, sou eu porventura, sou eu porventura, sou eu porventura? Todos perguntaram. O que tinha nesses homens? Quais eram os tipos de abandono, de traição e de fraqueza que emanava nesses homens? O corajoso, todo mundo já sabe que foi quem? Quando o diabo percebe que uma vergonha pública vai ser estabelecida, preste atenção que isso é muito importante. Principalmente os levitas. Quando o diabo percebe que uma vergonha pública, presbítero André, vai ser estabelecida, ele quer correr na frente, para que o sentimento de ser coitado invada o povo. E aí, o entendimento real é deturpado. Aí o que está produzindo a verdade é o mentiroso, porque causou dano àquele que estava metendo a mão no prato. Causou dano, expôs publicamente o que estava ainda com a mão. Enquanto eu estou com a mão, o direito é meu, a vontade também. Agora, quando eu boto para dentro, tem que se cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Consumindo, pois, o pecado, ele vai dar o quê? Então, o pão tem que gerar o efeito, antes de entrar, de revelação e coragem na vida de um homem e de uma mulher que estejam dispostos a serem rasgados no dia da ceia, serem moídos no dia da ceia, ir para uma linha de exposição e não achar que é vergonha. Porque se não tem exposição, não tem transformação. Se não tem exposição, não vai ter como os demais sentirem temor. A exposição da palavra de Deus vai produzir um caráter de cunho exortativo, admoestativo, transformador
libertador, vai produzir tudo o que for necessário. Acima de tudo, porque os portais do inferno podem igreja. Então toda a linha de exposição é para prevenção, precaução, zelo pelo todo estrutural, porque o homem sempre errou, o homem sempre pecou, mas Deus não. E o modelo que Cristo criou é um modelo eterno. Nada consegue abalar. Agora, gerações são pervertidas. Histórias são contadas para efeito de exortar, orientar e dar oportunidade àquele que ainda está com a mão de decidir o que fazer. Analisando um pouco mais, indo para uma linha de maior profundidade, você vai ver que vão ter historiadores que vão contar que ele não bota o pão na boca. Você acredita? Não bota o pão na boca. Aí tem um lado sim, tem um lado não. Porque você tem que entender a justificativa do porquê não botou o pão. Porque ele estava decidido. E independente do pão, com ou sem fermento, não ia mudar a mentalidade dele. Porque também escrito está que tinha que ter o filho da perdição, aquele que ia promover a desordem. Só que a Bíblia também traz o alerta, ai daquele, pelo qual o filho do homem for entregue. Melhor seria que só que aí, Jesus é maravilhoso, ele percebe que o diabo, botando ou não o pão na boca, vamos nessa linha, o diabo vai chegar correndo. E você pensa que, em uma análise rasa, você vai pensar que o diabo chegou para o instinto de conduzi-lo, não foi? O diabo chegou e possuiu ele, para se apresentar uma vez mais para Jesus. Para dizer assim, ó, eu de novo, no deserto tu me encontrou, na ceia aqui estou. Lembra do deserto? Só que aí Jesus já não vai nem mais usar a palavra. Ele vai liberar um decreto. O que você tem para fazer, faça depressa. Ele está falando com quem? Por quê? Aí eu quero que você entenda o porquê que ele está com o pão na mão. Ele não tinha decidido ainda. E tem muita gente que é boa. E ainda pensa duas vezes, eu faço ou não faço? Faço ou não faço? Faço ou não faço? Porque o ambiente do pão ele é maravilhoso, sim ou não? O ambiente da mesa não é maravilhoso? Você sentir a presença de Deus. Agora imagina, depois de você sentir a presença, vamos dizer assim, foi você que traiu Jesus. Foi você estava com a mão lá. Seu nível de proximidade ainda era maior. Mas mesmo assim, você decidiu ir e trair. Observe que daquele momento em diante, Satanás não saiu mais dos lombos dele. Porque o diabo sabe que em algum momento a sã consciência celestial vai invadir a mente do homem. Então ele não desgrudou de Judas por nada. Ele só saiu na hora que Judas foi ceifar sua própria vida.
porque senão até a morte de Judas não poderia. Na hora que Judas termina a asneira, o que é que volta para ele, a sã? Ele pega as moedas, meu amigo. Chega lá e fala, o que foi que eu fiz? Ele está com o que nas mãos? E na outra? Trocou intimidade por valores da terra. Trocou intimidade de pão, de mesa, de filho, por valores, construções terrenas, realizações terrenas. Se assentou com a hegemonia, com o imperialismo, que tem moedas. E não deu crédito a uma mesa maravilhosa em um cenáculo. Esses eventos aconteciam geralmente em dois ambientes. É costume do povo judeu, em seus cenáculos, que são salas de reuniões, apresentações, encontros de famílias, ter o térreo e ter o primeiro andar. O ambiente do térreo é chamado ambiente familiar. Durante todo o inverno, olha que tremendo, durante todo o inverno, nenhum deles pode subir para o primeiro andar, porque a família tem que ficar junta. Não podem ninguém subir no inverno. É lei que todos fiquem protegidos no cenáculo. Quando vem o verão, eles saem da zona do inverno e vão para a zona da alegria, para o verão. Mas vão todos juntos. E aí também vem uma outra parte, uma incógnita. Porque esse cenáculo importante na cidade pertencia também a alguém importante. E ele retirou a família dele dali. Será que ele conseguiu estar em cima quando estava tendo traição embaixo? Será que ele conseguiu, de verdade? Eu emprestei, eu fiz minha parte, eu não tenho, tem culpa. O que abre, o que fecha, o que empresta, o que segurou, o que ouviu, o que não falou, o que não se posicionou, é culpado também. Quem sabe que é, quem sabe que não é, quem diz, articula, mas Deus conhece o meu coração. Todos nós somos culpados. E a oportunidade que temos hoje é pão na mão, redenção ou morte. Pão na mão, redenção ou morte? Você quer o quê? Quer viver uma vida de que forma? Mais uma vez, mais um mês, mais uma oportunidade, dizendo assim, eu não sou desses, eu não traio, eu estou... Você viu? Fulana faltou a ceia. Você viu? Quanta gente faltou a ceia? Foi. E você pegou o pão de que forma? Porque eu já falei, o pão foi feito com tudo que é elemento bíblico. Mas quando entra na gente, pode perverter tudo. Ou pode purificar tudo. Agora, a palavra do Senhor, liberada sobre a minha vida, ela tem que produzir o efeito pela qual foi destinada. Então, estamos no cenáculo que tem uma família em cima, porque se os discípulos estão embaixo, consequentemente, eles estão em cima. E vai acontecer algo. E esse algo que vai acontecer vai mudar a história da humanidade. A conversa, o burburinho circula na sala. Quem é? Quem é? Quem é? E é fato, quando o traidor é apresentado publicamente, a possibilidade dele desistir. Sim ou não? Eu ia, mas não fui não, porque todo mundo estava me olhando. Aí eu não quis ir não. Preste atenção. Tem muita gente que trai.
engana, mente. Só que quando sabe que pode ir para uma linha de exposição, ele pega o pão e come de forma suave. Como se nada tivesse acontecendo. E é perigoso demais. Quando alguém está alinhado a um propósito de cunho celestial, e o diabo quer usar esse alguém para perverter os bons costumes, quando esse alguém bota o pão na mão, o diabo mesmo dá um tapa, engole logo. Por quê? Bora, você foi chamado para isso. Para gerar queda. Gerar engano. Gerar insatisfação, descontentamento. Infelizmente. O diabo trabalhou muito hoje para tentar desestruturar. Aliás, o diabo ele ataca muito essa igreja. Vocês não têm noção. Nós estamos decididos a proteger muito mais hoje as crianças. Porque os adultos tudo já sabem. Tem aquela fração de 30 segundos enquanto está com o pão na mão. A criança não. A criança, nós temos a obrigação de estabelecer sobre a vida deles fundamentos eternos. Segurar na mão e não deixar ninguém impedi-los de acessarem. Entrem, benditos. Deixe vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Porque adulto quando está bem, adora. Quando está mal, eu não estou me sentindo bem para adorar. Lógico, predisposição. Se coloque de pé, por favor. Feche os olhos, em nome de Jesus. Os oficiais da ceia se conduzam aqui para o altar. E já peguem as bandejas, já fiquem ali, por favor.